Participle and gerund. O participle, o particípio, é uma forma verbal utilizada em inglês que pode servir como adjetivo para formar tempos verbais compostos como o present perfect, past perfect and future perfect. Veja a pronúncia: future, past and present perfect. Existem dois tipos de principais de particípio em inglês, que é o present participle, que é formado adicionando o ing no final, né, do verbo. Por exemplo, walking, talking, playing. A gente vai ver alguns agora. Algumas frases. Vamos começar aqui com algumas frases. The developers are coding new software applications for the company. Então, coding. Olha só a pronúncia aqui de coding. Temos aqui a forma de escrita, a pronúncia fonética e a aproximação, né? Como seria, a gente poderia escrever. Lembre-se de fazer o seu dicionário. Lembre-se de fazer o seu dicionário. Ok? He is debugging the code to fix the errors before deploying it. Então, debugging. Olha só a pronúncia. Debugging. Aqui nós temos o particípio presente, né? O present participle, debugging. We are testing the new website design for user experience feedback. Pause o vídeo, repita vocês. We are testing the new website design for user experience feedback. Uma coisa interessante que a gente pode aprender, usar aqui, para pronunciar e para criar um pouco mais de ritmo, é pronunciar palavras de 3 em 3, certo? De 3 em 3 palavras, cadenciar 3 em 3, para então a gente conseguir pronunciar toda a sentença. Então, the developers are coding new software applications for the company. He is debugging the code to fix the errors before deploying it. We are testing the new website design for user experience feedback. Olha só, 3 em 3, 4 em 4, o que você for conseguindo cadenciar para pronunciar uma frase inteira, né? Então, aqui, testing. Testing, nós também temos a pronúncia que é a pronúncia fonética. Lembrando que esse risquinho é onde está a sílaba tônica, né? Então, é testing, está no test. They are updating the security protocols to prevent potential cyber threats. The team is discussing implementing a new database system for the project. Veja que nessas frases, o present participle, coding, debugging, testing, updating, discussing, indicam ações contínuas que estão em processo ou em andamento, tá? Então é por isso que a gente chama de present, está no presente, está em ações contínuas que estão em processo, que estão em andamento. Past participle. Para a maioria dos verbos regulares, o past participle é formado adicionado ed no final. Então, a gente tem esse sufixo ed no final do verbo, como walked, played e talked, ok? Porém, alguns verbos irregulares, no passado, podem ter formas distintas. Por exemplo, o verbo to go vai para gone. O verbo to write vira written. E o verbo take, por exemplo, vira taken, ok? Então, vamos lá entender um pouco. Olha só. The software has been updated. De 2 em 2, 3 em 3. The software has been updated to the latest version. Então, nós temos updated. Olha só a pronúncia dele ali embaixo, ó. Updated. The files were encrypted. Encrypted for enhanced security measures. So the files were encrypted for the enhanced security measures. The network has been compromised by a cyber attack. Olha só, o verbo compromised. The data has been backed up to the cloud storage. The system has been configured for remote access. Então, nessas frases, os past participles, updated, encrypted, compromised, backed up, and configured,
são usados em tempos verbais compostos, como no presente, no present perfect e no past perfect, para descrever ações ou estados conclusos ou concluídos, tá? É interessante observar isso. Aqui, diferente do present, em que tinham as ações continuando, continuando no tempo, né, ainda se encaminhando, ainda presentes, né, como a gente viu aqui, ó, que estavam em andamento, aqui já está concluído as ações, né? Então, quais são os usos, professor, que nós temos dessa situação, desses participles? Os participles são frequentemente utilizados em tempos verbais compostos, como, por exemplo, o present perfect, o past perfect e o future perfect. O present perfect é quando eu adiciono esse verbo auxiliar has ou have, mais o particípio passado. Quando eu tenho o present, então, onde está o present ali, professor? Está no have ou no has, que estão no tempo presente. Esse auxiliar está no tempo presente. Agora, quando eu coloco esse auxiliar também no passado, junto com o past participle, com o participio passado, aí tudo fica no passado, porque ele fica perfeitamente colocado no passado. Essa expressão perfect, ela vem do latim perfeito, quer dizer feito por completo. Quer dizer que uma ação ela começou e concluiu no tempo passado. Ela foi feita por completo, ela não tem nada ainda para ser concluída. E aqui nós temos o present perfect, o past perfect, né? E o future perfect. Perfect. Que aí no future, o verbo auxiliar que está no futuro, participle continua no passado, o past participle continua no passado, e o will have, que vai para o futuro, que é a expressão que vai para o futuro, que é o verbo que vai para o futuro. Ok? Past participle. Além disso, os participles também são usados em tempos contínuos. Por exemplo, o present continuous. Então, nos tempos contínuos como present e past continuous, aí nós ainda também utilizamos, perdão, ainda também utilizamos o participle. Veja lá, o present é o verbo to be, que é o verbo auxiliar, que está atuando. Então, am, is, are, plus o present participle. E o past continuo é o verbo to be, mas o verbo to be já no passado, was, were, plus present participle, tá? Diferente do have lá em cima. Então, também são utilizadas frases adjetivas, como, por exemplo, a broken window, né? Uma janela quebrada, em que são participles utilizados como adjetivos para descrever um substantivo. Então, nós temos window e broken, esse broken para descrever a situação daquela janela, daquela window, né? Que está quebrada, broken. Então, uma coisa interessante dos particípios é que eles podem ser tanto do universo dos verbos como do universo dos substantivos. The encrypted file was secure. Are secure, excuse me. The encrypted files are secure. Então, nós temos aqui o verbo encrypted. A pronúncia dele está aqui. E a forma pronunciada, a forma aproximada, né? Que eu coloquei aqui para vocês, para que vocês coloquem no caderninho de vocês. Não esqueçam lá no caderninho do dicionário de vocês, tá? A debugged program is more reliable. The testing phase is crucial in software development. An updated system is less vulnerable to threats. They are discussing dependent issues. Então, nesses exemplos, os particípios ali, o debugged, encrypted, tested, updated and discussed, eles são usados como adjetivos para escrever características ou estados de alguma coisa, ok? Ali tem as traduções. Não vou ler as traduções. E qual que é a diferença entre o gerund e o present participle, por exemplo? A gente viu que o present participle, ele termina com ing no final, assim como o gerund. O gerúndio, o gerund, é uma das formas nominais do verbo, portanto, não é classificado em nenhum modo ou tempo verbal. Então, não existe modo nem tempo verbal para o gerúndio. Na gramática portuguesa, da língua portuguesa, é caracterizado pela ideia de ações que são prolongadas ou estão em desenvolvimento. É aquela coisa de, estou falando, estou pensando, estou dizendo. Então, é uma situação que está se prolongando no tempo. No inglês, essa definição também existe, porém, o gerúndio pode representar o tempo verbal present participle ou possuir diversas outras funções em uma frase, como substantivo, sujeito ou complemento.
tá? Ele tem um escopo maior. Então vamos lá. O present participle, também conhecido como ing participle, né? Que ele tem esse final do ing, né? É o particípio com o ing. Ele é usado para formar tempos verbais conhecidos como continuous. Então são eles o present continuous, o present perfect continuous, o past continuous e future continuous. Basicamente é isso. É tudo isso. Nesses casos, o verbo to be, no tempo verbal, tem o papel de verbo auxiliar, seguindo pelo verbo principal, que é terminação ing, que é aquilo que eu falei para vocês lá no início, lá que eu expliquei da formação do present, do past continuous, né? Usando o verbo to be. I am, uh, he is, they are, por exemplo, né? Então, continuando aqui, olha lá. Nesses casos, o verbo to be, no tempo verbal, tem o papel de verbo auxiliar, que é o que eu falei para vocês, seguindo pelo verbo principal, que é a terminação ing. Esse verbo principal que eu estou falando é o participle, ok? Vamos lá ver algumas palavrinhas para entender melhor. Ó, verbos terminados com letra E, no gerúndio, a formação dessas palavras, né? O gerúndio do particípio. Como é que se forma o ing das formações com presente? Take, termina com letra E, a vogal E. Então, é taken. Give, também vira given. Make, making. Agora, verbos que possuem sequência consoante, vogal, consoante, que a gente chama de CBC, que é consoante. Get, por exemplo, começa com G, A, T. Então, é consoante, vogal, consoante. A gente dobra essa segunda consoante. Então, getting. E coloca o ing, né? Getting. Stop. Então, nós temos T ou P. A gente dobra esse P, então vira dois P's, stopping. Run, running, mesma lógica. Agora, quando é terminado com IE, lie, a gente coloca um Y, a gente coloca esse grego, esse Y, né? Lion. Die, dying.